te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia aí. Eu já vi mais Bíblia impressa aqui hoje do que numa outra igreja que eu fui pregar. Levanta a tua Bíblia aí para eu ver a tua Bíblia. É bonitona, né? Ó, Bíblia impressa. Quem tem com a Bíblia impressa aí, ó, lá atrás. A minha, se eu jogar daqui, mata um crente, né? Tão pequeno. Isso aí, isso. Vamos lá. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria à terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 4. Então entrou Naamã e o notificou Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem da sua terra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que é Deus em Israel. Amém? Jesus, nós te adoramos essa noite. Te bendizemos porque o seu Espírito Santo está aqui. Eu te peço, Senhor, que eu não atrapalhe nada, mas que o Senhor possa nos usar para trazer ao meu e ao coração dos meus irmãos uma palavra que venha vivificar o seu poder dentro de cada coração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus eu creio. Graças a Deus eu creio. Diga, a voz do pastor me faz dormir, mas eu vou ficar acordado. Eu falo brinco, pessoal, que a minha voz já passou da minha voz da sono, pastor Steve. Não é tudo, né? Faz o conjunto, né? Glória a Deus. Isso aí é uma bênção, esse assento aí, é uma maravilha. Queridos, essa mensagem, essa leitura que fizemos aqui desse texto, é algo que já fazemos há tanto tempo. E já vimos gente pregar de tudo quanto é jeito. Teve gente falando que Naamã converteu, mas não adiantou nada, que depois continuou sendo ruim, matando pessoas. Eu vi gente falar de tudo quanto é jeito. Vi falar talvez que o rei de Israel se acovardou. Vi falar que o rei de Israel rasgou suas vestes porque não entendeu. E realmente isso aconteceu, irmãos. Você imagina a história de Naamã, a realidade daquele homem, o herói da sua nação, o homem temido mundialmente nas terras daquela região. Em toda a geografia que eles entravam, eles tomavam a cidade. E aquela menina que o texto menciona, era uma menina que foi também levada cativa, sequestrada no meio da sua família. Imagina, homens como esses, quando vão a uma tomada de região dessa, eles vão com um propósito, além dos despojos, trazerem jovens para serem usadas pelos maiorais do reinado, serem usadas como concubinas, geralmente virgens,
homens e meninos também novos, geralmente para serem treinados de alguma forma, para receber instruções daquela nação que os fez cativo. Irmãos, aquela história, essa história era a história dessa menina, uma menina que nem o nome dela aparece, uma menina a sua natureza, o seu interior era impregnado de algo que aquela região não conhecia. Sabe, eu fico imaginando sendo ela a menina que cuidava das coisas da sua senhora, esposa do Naamã. Ela devia sentir o mau cheiro da pele de Naamã. Ela devia ver a descamação da pele, da roupa que Naamã tirava e jogava no canto para ser lavada logo após cada batalha. Eu não sei se ele descartava a roupa, a Bíblia não fala sobre isso. Talvez ela tivesse alguma oportunidade de ver Naamã sem a sua armadura de guerreiro. Sabe, ela consegue ver em Naamã, mesmo sendo cativa numa terra estranha, ela consegue ver em Naamã alguém por alvo da misericórdia de Deus. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para o nosso coração. Em algum momento, em meio a um embate, será que você teve em algum momento uma luz de Deus, em alguma situação que você tenha passado, e enxergou em alguém algo, ou um alvo a ser alcançado pelo amor de Deus? Porque de todo o tratamento que aconteceu ali, das idas e vindas daquela menina com sua senhora, em meio às conversas, em meio à convivência dentro daquela casa, porque não era um palácio, Naamã era um general do rei, um general de guerra, um homem conhecido mundialmente, mas ela vivia junto na casa de Naamã, e ela via todo o tratamento de Naamã. Eu imagino que ela presenciou várias tentativas de cura, feita por Naamã e sua esposa. A lepra, com certeza, já havia acabado com o relacionamento daquele casal. Aquela família não mais estava ajustada, porque não podiam ter o aconchego de marido e mulher, porque ele estava o quê? Leproso. Então, a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a compaixão da menina pega Naamã por dentro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quantos estão vivos? Diga amém. Amém. Oh, gente viva é muito bom. Irmãos, ela faz um comentário com a sua senhora. Não sei, talvez não fosse permitido ela falar diretamente com Naamã. E pela cultura dela, ela não falaria diretamente com o seu senhor, chamado Naamã. Mas ela fala com a sua senhora e diz: se o meu senhor fosse em Samaria, lá na minha terra, de onde vocês me arrancaram, de onde vocês me tiraram do seio da minha família, de onde vocês acabaram, de onde vocês fizeram o estrago que vocês fizeram, se o meu senhor fosse lá, ele iria encontrar com um homem de Deus, e com certeza a sua lepra seria sarada. Eu fico pensando que nós estamos vivendo as últimas gerações dos crentes na terra, em preparação para a vinda de Yeshua, para o retorno de Jesus, para o voltando de Jesus acontecer, e muito tempo nós vivemos como crente dizendo Maranata, 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 e parece que a gente esqueceu. A história dos crentes no Brasil, em particular, no país continental como o nosso, ela foi atrapalhada por um monte de coisas, irmãos. O evangelho pregado nessa nação esqueceu de olhar para aquilo que era prioridade. E hoje chegamos até aqui debaixo de muita luta e de muita misericórdia de Deus, porque ainda somos um país livre de quê? De ataques, onde podemos abrir a nossa igreja, onde podemos cultuar ao nosso Deus, onde podemos fazer culto ao ar livre. Se quisermos ir para a praça agora, nós iremos para a praça. Mas existe uma lepra que se apegou à religiosidade e todo um monte de situações que contribuíram para que o evangelho vivesse o normal. O que é o normal, pastor? Na minha cabeça de crente,
É isso aqui, isso é o normal. Alguém que exerce sua função, alguém que exerce sua função, alguém que exerce sua função, um painel, uma projeção, um culto agradável. Quando entramos aqui, percebemos o quê? Altos louvores ao Senhor. E saímos daqui felizes, porque cumprimos o nosso papel de crente, que é o normal. Deixa eu dizer uma coisa para o meu e para o seu coração. Estamos perdendo batalhas após batalhas, porque não ousamos sair da normalidade. Aquela menina ousou sair da normalidade. Irmãos, eu não sei você, eu conheço o meu coração, pastor. Eu não sei se eu sou aquela menina ou dava essa dica para ele, não. Eles mataram a minha família. Com certeza eles fizeram atrocidades com meus amiguinhos de infância. Por sorte, eu estava ali. Mas a compaixão que havia no coração daquela menina alcança a história de Naamã. E Naamã, talvez buscando a última chance da vida dele, ele fala: chega para o rei e diz: Senhor, meu rei, eu preciso que o Senhor me oriente. Não, o rei disse: vai, rapaz, vai logo, vai depressa, essa é talvez a sua chance. O rei não era bobo, irmãos. Talvez o rei já tivesse ouvido falar do homem de Deus. Talvez Eliseu já fosse uma história que já tenha passado pelos ouvidos daquele rei. E ele fala: vai rápido, vai rápido. Sabe, o que nós como igreja temos produzido, será que alguém tem ouvido falar de nós? Será que alguém tem ouvido falar de mim, de você, em algum lugar, que possa ser de referência para a salvação de alguma situação ou pessoas? Porque eu e você temos a responsabilidade, ainda como igreja, depois que Jesus é assunto aos céus, irmãos, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai, e disse: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo, todas as coisas. E muitos de nós, na nossa geração, têm guardado tudo para a gente. E quando nós não impartimos a palavra, quando nós não dividimos, quando nós não multiplicamos aquilo que temos, nós deixamos de cumprir o ide. E nós somos crentes do quê? Normais. Eu me lembro na época que eu era garoto, chamávamos de crente de banco. Você é crente de banco? O crente de banco, irmãos, não é que ele era feito de banco, nem de madeira. O crente de banco era aquele crente que ia assistir o culto e ir embora, dava glória a Deus. Mas dentro de mim e de você há um missionário, há uma missionária, há uma palavra que nos foi depositada pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra poderosa para salvar vidas. Então abra a sua boca. Quem tem boca, abra a boca, não precisa abrir não. Vai que mosquito, né? Irmãos, eu não viria para cá para trazer uma mensagem para mexer com o seu coração. Não é do meu feitio, nosso pastor me conhece bem. Mas eu vim para cá para trazer uma mensagem para mexer com a sua mente, com o seu espírito de crente. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a minha responsabilidade tem que ser cumprida. Sabe? Porque senão eu não vou escutar, né? Se eu morrer, eu vou escutar, não sei como é que funciona esse negócio, eu nunca morri, irmãos. Mas senão, algumas pessoas vão estar cantando em volta de mim, ao findar o amor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar. Se você ouve isso, irmãos, se você não estiver vivo cantando, alguma coisa aconteceu contigo. Escute, e talvez não seja mais o teu tempo. Toda a esperança de Naamã estava depositada na palavra de uma escrava que poderia estar fazendo uma pegadinha com ele. Mas sabe o que acontece? Quando a verdade sai da boca de alguém que crê, irmãos, não resta dúvida. Quando a verdade sai da sua boca, não vai restar dúvida para a sua vizinha. Quando você estiver cheio dessa verdade, não vai restar dúvida para o seu filho que vai estar de volta. Não vai restar dúvida para o seu parente que precisa de uma cura. Não vai restar dúvida para a vida de alguém que se desviou, que você ama tanto e parece estar tão distante. Mas você hoje tem um WhatsApp.
Você hoje tem rede social, você hoje tem meio de comunicação que Naamã não tinha naquela época. Então use todos os meios, mas pregue aquilo que Deus depositou em você, porque senão você vai ouvir a musiquinha ou não, e tudo vai estar terminado, pelo menos a tua missão aqui. Naamã chega e pede autorização ao seu rei. O rei falou: rapaz, eu vou fazer melhor contigo. Politicamente falando, eu vou criar uma situação bem assim ética, uma coisa muito formal, mas que eu possa agradar. E o outro lá rasgando as vestes, o rei de Israel rasgando as vestes, e o rei da Síria preparando presentes para dar ao rei de Israel. Olha isso. Talvez, irmão, situações que tenham afligido a sua vida, que vem afligindo a sua história, pode parecer para você motivo de rasgar as vestes, jogar cinza sobre a sua cabeça. O desespero chega até você por causa de uma notícia, e você não sabe o que Deus está preparando lá na frente. Era muito certo o que o rei fez. Ele não pede ao profeta. Se você entra numa nação, você tem que falar com o chefe daquela nação, com o rei daquela nação. E por isso a carta foi endereçada ao rei de Israel. Mas deixa eu te dizer, ele não entendeu. Talvez a visão daquele rei não tivesse ajustada à vontade de Deus. Aí o profeta chama para si a responsabilidade. Fala: rei, não rasga sua roupinha não. Roupa bonita dessa. Cara, deixa ele falar comigo. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, querido, é que nós deixamos de trazer a responsabilidade para nós. Quando há desespero à nossa volta, nem levantar uma palavra de oração levantamos mais. Ou nós deixamos de crer, ou nós deixamos, ou nunca cremos. Ou nós deixamos de crer, ou nós entendemos que talvez aquele não seja o melhor momento. Deixa eu te dizer, o melhor momento de fazer algo que você sabe que tem que fazer é quando aquilo te incomoda. E Deus está incomodando o meu e o seu coração essa noite para te dizer: levanta-te, igreja, porque essa região precisa de uma palavra que está colocada em você e que vai sair da sua boca. Nós somos seres missionais. Dentro de mim e você, dentro de mim e de você, há uma estrutura, uma natureza de um missionário, de uma missionária do Senhor. Então, além de tudo que já fazemos, os benefícios que geramos para a sociedade, da simpatia que conquistamos dos vizinhos em volta, ainda tem a missão. E isso é parte da missão, mas isso não é o todo da missão. E a missão não está no macro, a missão está no micro. É uma pessoa falando do Deus vivo que pode fazer para uma pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem uma pessoa talvez na tua casa precisando ouvir uma palavra. Talvez a sua sogra precise de salvação. Não faz isso, irmão. A sogra também é de Deus. Talvez um filho seu que você acha que não tem mais jeito esteja aguardando só uma palavra que vai sair da sua boca. Aquela menina não tinha nome, queridos. Eu não vou ficar lendo aqui, porque toda a história nós já conhecemos. Deus usa uma menina. O milagre não começou em Israel, irmãos. O milagre não começou em Israel, entenda. O milagre começou na Síria. O milagre de Naamã inicia na Síria, se desfecha em Israel, porque existem coisas que você ouviu em um ambiente totalmente turbulento, em uma situação totalmente inóspita, uma situação ruim, uma situação que não te trazia paz. Naquele momento você ouviu algo que despertou o seu coração, e o desfecho dele vai ser no ambiente que Deus quer. Mas se Deus quiser, no meio daquele quintal, Ele vai reinar com poder e glória por causa da sua vida. É muito fácil, irmãos,
eu chegar e contribuir para o missionário da África. Porque a minha contribuição é importante, sim, e vai continuar sendo. Mas existem pessoas a menos de 10 metros de nós, que não dependem do seu dinheiro, não querem nem saber se você pode dar uma oferta para eles. Eles precisam daquilo que você tem ao atravessar a rua. Veja, a busca foi de Naamã, mas a palavra profética foi de uma menina. Eu quero convidar você essa noite para pensar o quanto você tem produzido no reino, porque tudo isso que acontece aqui é função. Estamos exercendo uma função, e nós, a palavra de Deus diz que nós temos que gastar o nosso talento para o bem do corpo. Então, se eu canto para Jesus, para o bem do corpo. Se eu atendo na portaria com um sorriso, com um abraço, com um bem-vindo, é para o bem do corpo. Mas tudo isso aqui faz parte de um corpo que funciona aqui, mas nós precisamos funcionar lá fora. Porque quando eu saio daqui, eu ainda sou membro da igreja, mas quando eu saio daqui, eu ainda estou investido de uma missão, e quando eu venho para cá, eu sou a mesma pessoa investida de uma missão, de pregar esse evangelho que resgata pessoas, irmãos. Jesus Cristo, Ele estava pronto para subir aos céus, e Ele falou: eu vou capacitar vocês. Ele já havia passado pela morte, pela ressurreição. Muitos no dia da sua ressurreição também ressuscitaram. Imagino como foi aquele cenário ali em volta do monte chamado Gólgota. Eu não sei porque a Bíblia diz, eu fico tentando imaginar aquela cena, pastor. Gente que já tinha morrido e levantado dos sepulcros, e eu não sei, será que eu estou errando alguma coisa teologicamente? Porque está escrito. Mas eu quero te dizer, Deus não está aqui para levantar o que já morreu fisicamente. Deus está aqui para levantar em você aquilo que você acha que já não tem mais jeito. Tem pessoas aqui com ministérios enterrados por causa de bobeira. Talvez você tenha vindo de uma outra igreja. Eu não conheço vocês, irmão. Eu não conversei nada disso com o meu pastor, porque eu não preciso ficar trocando figurinha para pregar. Nós pregamos porque Deus nos chama para pregar. Talvez você tenha vindo de um outro lugar ferido, ferida. Isso tenha atrapalhado o seu ministério. Se ajuste com aquilo que a igreja, da forma que a igreja caminha, mas não deixe de exercer. Se ajuste com a visão do seu lugar, mas não deixe de fazer, porque o mesmo Naamã que tanto queria ser curado, ele chega a Israel e desiste. Ele fala: não, esse profeta tirou onda com a minha cara. Esse profeta é estranho. Ele não me recebe. Vem o servo dele me receber, ainda manda eu tomar banho. Irmãos, se eu sou Naamã, não ia gostar daquilo também não, irmãos. Eu sou baixinho, mas eu sou nervoso, irmãos. Esse negócio. Como é que eu chego? Eu viajo esse tempo todo, o camarada nem me receber. Eu sou um maioral, eu sou um herói da minha nação, eu sou conhecido mundialmente. No meu tempo eu era conhecido. Naamã não gostou da história, ele desiste de fazer o que o profeta falou, que era simples: mergulhe 7 vezes. Quantas vezes nós somos convidados a descer um pouco mais, a fazer algo que não está muito dentro daquilo que a gente acha certo para o nosso patamar de crente? Quantas vezes nós somos convidados a fazer algo que a gente não quer? Irmãos, a vida do crente é assim. A estratégia de guerra diz: você recua para avançar. E talvez o recuar é reconhecer dentro de você o quanto você precisa se humilhar diante de Deus, o quanto você precisa retroceder nas suas ideias ferrenhas, porque talvez isso não ajude a tua igreja a crescer, o quanto você precisa melhorar o seu entendimento diante de Deus, para que o seu pastor e para que o corpo de direção dessa igreja seja ajudado a crescer. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Naamã não entendeu, porque ele se achava bom demais para tomar banho no rio com águas turbulentas, águas barrentas.
Alguém usado por Deus, e digo com muita facilidade, alguém usado por Deus da sua equipe, disse para ele: meu rei, escuta só, ele não te pediu nada demais, rei. Realmente ele não veio te atender, rei, mas ele veio te dizer: toma um banho aí, dá 7 mergulhos, e não custa nada, nós viajamos esse tempo todo, o Senhor trouxe esse monte de presente, muito ouro, muita prata, muitas vestes festivais para esse homem usar. Então por que a gente vai desistir agora? Vai voltar no lombo do animal, de volta sentindo calor e ainda doente. Custa nada tentar. Sabe o que Deus está falando para o nosso coração essa noite? Ande mais um pouco, tente mais um pouco, insista, porque se você está debaixo de uma palavra, Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele te prometeu, irmão. Se você está debaixo de uma palavra, e essa palavra é uma palavra profética para a sua vida, ande debaixo dessa nuvem, porque essa palavra vai te levantar. Essa noite pessoas aqui precisam ser levantadas de dentro de si. Como eu disse, pode ser que você tenha abandonado o seu ministério. Pode ser que você está guardando aí algo, como diz o carioca, escondendo o jogo. Não esconde o jogo não, irmão. Porque a obra de Deus, ela precisa dos seus obreiros. Deus é suficientemente capaz e poderoso para fazer acontecer com outras pessoas se você desistir. Ele vai levantar outras pessoas. Mas existem pessoas com as mãos amarelinhas, com os lábios secos, com os olhos já quase trincando, aguardando uma palavra que vai sair da sua boca. Naamã mergulha, e Naamã é limpo. E a palavra é bem detalhista quando diz: e ele se levantou e ficou com a sua pele como de uma criança recém-nascida. Que é coisa mais gostosa que pele de criança, de neném, né? A gente fica até com medo de passar a mão assim, né, irmãos? Aquela coisa gostosinha, veludada, macia. Assim foi a pele daquele galalauzão do Naamã, ficou assim, ó. Sabe por quê? Porque em meio à luta dele, ele recebeu uma palavra. Quantos Naamã você conhece? Pode ser teu chefe, querido. Pode ser aquela senhora que você trabalha na casa dela. Talvez o Naamã da sua vida pode ser aquela diretora da escola que você é professora. Talvez o Naamã da sua vida pode ser alguém aqui dentro da igreja que só falou contigo, nem com o pastor falou o seu problema, e você só guardou, mas você não cuidou dela, você não orou por ela ou por ele. Há pessoas que precisam ser levantadas. Eu digo para você, eu preciso ser levantado todo dia. Eu preciso ser levantado toda hora. Há uma palavra de Deus para você. Eu quero te dizer que se Deus tivesse me inspirado a colocar um tema nessa mensagem hoje, um pouco diferente, não dividi ponto a ponto, não trabalhei versículo por versículo para te dar uma mensagem como está escrito, do começo ao fim. Deus está pronto a te curar essa noite. Amém. Há feridas da alma que precisam ser tratadas aqui. Isso me reflete muito, porque quando você olha para o teu lado, tem cadeiras vazias. Talvez seja porque você perdeu o ânimo de convidar alguém. Talvez seja porque você ficou tão preso com os pés embaranhados em tanta coisa, que você esqueceu que aquela menina precisava vir hoje. Aquele seu amigo do trabalho precisava vir hoje. Você talvez tenha esquecido que aquela menina, aquela moça, sabe? Você está lembrando de alguém aí? Precisava ter sido convidada para estar aqui hoje, porque ela precisava da cura. Ei, vamos parar de falhar naquilo que somos chamados para fazer, irmãos. A Bíblia não fala mais nada dessa garota. A Bíblia não menciona o nome dela e também não fala mais nada sobre ela. Mas o que ela fez salvou uma família, não só Naamã. E Naamã levanta, pega terras
um monte de terras e pedras e manda os seus servos pegarem e leva para a Síria e fala: a partir de hoje haverá um altar na Síria para o Deus de Israel. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Tudo que Ele depositou em você é suficientemente capaz para mudar até a história de uma religiosidade, de uma religião, para mudar e para impactar a ação de um principado, até de um outro lugar, com aquilo que Ele depositou em você. No poder do nome de Jesus, em nome de Yeshua, eu ligo da terra aos céus agora uma palavra de proibição, de ataque nas mentes aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo no poder do sangue de Jesus tudo aquilo que tem aprisionado corações aqui essa noite. Todo sentimento contrário à presença do Deus vivo, eu digo agora: solta as vidas, porque este homem, esta mulher, este jovem, esta criança pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, toda má notícia e toda tristeza que possa vir se abater sobre alguns de nós, sejam notícias que vão nos levar como escada para o patamar mais alto, no poder do nome de Jesus. Eita Deus, esse é um tempo de despertamento para a igreja, onde homens e mulheres necessitam entender a sua verdadeira missão. Levanta em nós um coração missional, Deus. Acorda-nos para a promessa. Acorda-nos para a promessa das bênçãos advindas do Ide de Jesus. Somos talvez a geração de Elias, que prepara o caminho para o Senhor, para a volta do Senhor. Talvez a geração de Samuel. Nós não sabemos bem como classificar o nosso tempo como profetas do Senhor na terra, mas nós sabemos que temos uma missão. Então, Senhor, no poder do Teu nome, nos ajuda a desenvolver essa missão. Somos fracos e falhos. Nós te coroamos essa noite, Jesus. Oh Deus, todo principado e toda potestade das esquinas agora, tudo aquilo que se levanta promovendo violência, perdição, descaminhos, em nome de Jesus agora nós colocamos, Senhor, pela palavra da igreja na terra, liberdade nas esquinas, libertação nas casas, o coração dos pais voltando aos filhos e dos filhos voltando aos pais. A sua igreja precisa experimentar ainda mais um tempo de liberdade nesse lugar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Cante a Ele. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Agora que você cantou, cante mais forte isso para Deus, porque esse regozijo da tua alma tem que voltar, irmãos. A alegria de cantar ao Senhor quando você está lavando a sua roupa, fazendo sua comida, lá no seu trabalho, edificando uma casa, fazendo alguma coisa. Essa alegria precisa voltar ao nosso coração, porque nós fomos chamados como igreja vitoriosa nessa terra. Cante a Ele, cante a Ele todo o tempo da sua vida. Se você sabe, nós precisamos preparar algo melhor para essa semana, e não tem nada melhor do que um coração quebrantado.
Então minha alma canta-te, Senhor. Abra sua boca e cante. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. A palavra de Deus diz que o inimigo ouve a voz de Deus e estremece. O nome de Deus faz o inimigo estremecer. Ei, quanto tempo você não estremece na presença de Deus? É necessário que a gente estremeça na presença dele. Porque senão teremos que cantar dia após dia. Caia por terra agora o inimigo de Deus, sendo estabelecida a casa do Senhor, e a gente não estabelece a casa do Senhor e não tem o inimigo caído. Amém? Se o Senhor falou ao seu coração essa noite, eu sei que você vai se lembrar de alguém, que não seja talvez você mesmo, mas você vai se lembrar de uma pessoa, e você vai orar por essa pessoa agora. Eu não sei qual é a lepra que está sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei qual é a multidão de pecados aparentemente que essa pessoa possa ter cometido, ou em que elas se envolveram. Mas eu sei que o Deus que curou Naamã está aqui essa noite. E a palavra profética é: ser limpo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo de Deus, talvez a expectativa do coração dos seus filhos essa noite fosse uma outra mensagem, mas se o nosso coração não se despertar para Ti, se a nossa vontade não virar uma chave e a nossa vontade for segundo a Sua vontade, passaremos tempos e tempos nessa terra e viveremos uma vida comum, mas não faremos a missão acontecer. Por isso, Deus, em nome de Jesus, este homem e esta mulher estão pensando em pessoas agora. Que essas pessoas sejam alvo de oração dele e dela, e que o Senhor mesmo promova um tempo para estarem juntos, para que a palavra que o Senhor colocar na mente dele e na mente dela venha servir de cura, de libertação e de salvação sobre a vida dessas pessoas. Aleluia. Manifesta a tua glória, Senhor, e nós te louvamos com palmas, porque o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Quero agradecer ao pastor carinho, essa responsabilidade subinvestível aí, em nome de Jesus. Amém. Tu és bênção. Amém. Obrigado, Braulio. Deus te abençoe.